Agitar tudo. Continua aí, tem ralho. Onde tá na geladeira. Você quer mais alguma coisa? Não, cebola, alho e arroz. O arroz tá onde? Arroz tá aqui. Quanto de arroz vai fazer, mãe? Eu acho que um pouco, que tem um pouco ainda. A gente pode... e é esse arroz parabolizado aí? Eu É. não sei fazer esse arroz. Você faz da mesma maneira. Da mesma maneira? Da mesma maneira, sem problema nenhum. Ele não dá erro. Não dá, não. Aonde tá? Será que a André terminou com o arroz ontem? Ai, mãe, eu procuro, não tem problema. Se terminou... Então, queria que você também esperasse eu fazer a pergunta e não emendasse, tá bom? Tudo bem. Então, diga seu nome. Me chamo Débora Frank, me chamam Doli. Todo mundo me conhece por Doli. Aonde você nasceu? Eu nasci em Varsóvia, Polônia, 25 de março de 1934. Seus pais são da Polônia também? Meus pais também são poloneses. Minha mãe nasceu na Polônia mesmo. Meu pai nasceu na Polônia, mas quando este lado da Polônia era ocupado pela Rússia. Ok. Você podia dizer o nome dos seus pais? Claro, minha mãe chamava Fanny Dina Zilber e meu pai se chamava Stanisław Shia Zilber. E na Polônia, então são também seus avós e bisavós? Sim, tanto de um lado como de outro. Mas vinham de cidades menores e depois se estabeleceram em Varsóvia. Você chegou a conhecer seus avós? Conheci meus avós, tanto de um lado como do outro, sim. Quer dizer, eram famílias polonesas de raiz, como se fala carioca da gema? Sim, eram, mas, por exemplo, na casa dos avós paternos, era uma casa muito mais religiosa. E na casa dos meus avós maternos, era uma casa tradicional, com costumes, mas não religiosa. Eu vou fazer uma ponte com essa história da religiosa, né, da parte religiosa. Eram de origem, eles usavam caché na comida? Eram... Meus avós paternos, sim. Tanto é que meu avô, do lado do meu pai, era chamado Rabi. Não era o rabino, mas como dizer isto, chamavam isso de Ish Hacham. Isso quer dizer um homem inteligente, que sabia, quando tinha na cidadezinha alguma coisa, um julgamento entre dois homens, vinham na casa dele para que ele dissesse qual estava certo. Um juiz de paz. Sim, mas dentro da religião judaica, entende? Não era nada oficial. Você tem ideia da população judaica, judia, que moravam em Varsóvia? Naquela época era muito, mas eu não tenho ideia de quantas pessoas eram. Não posso te dizer, porque não sei, nunca pesquisei isto. É um erro da minha parte, mas não sei. Mas era uma vida judaica muito intensa, porque tinha 2 teatros judaicos, tinha cabaré judaico, tinha um monte de café judaico, tinha um monte de coisa dentro do judaísmo, onde todo o pessoal viveu e conviveu, se convivia mais com judeus. Era raramente que alguém dentro da coletividade tinha amigos não judeus. Gostei de uma coisa que você falou, a vida intelectual, a vida de Varsóvia. Então, conta um pouco do que você lembra, do que você viveu, porque você saiu de Varsóvia por causa da guerra, não foi? Eu saí, mas eu tinha 3 ou 4 anos quando eu saí de Varsóvia. E já estava 6 semanas com os alemães, quer dizer, e eu mesmo, da vida cultural da Varsóvia, eu só sei daquilo que meus pais contavam. Mas eu mesma não convivi com isto. Porque seus pais, eles participavam Eles participavam muito, eles eram
eles conheciam, meu pai conhecia muita gente dentro da vida cultural da Polônia. A casa estava aberta, tinha sempre reuniões e reuniões culturais e reuniões, um monte de gente, quer dizer, mas e eu não participava disso, eu era muito criança. Seus pais chegaram a fazer parte de coral, de peça de teatro, ou eles eram Eu acho que público, meu né? pai fazia parte de peça de. Trabalhava no. Quer dizer, trabalhava. Quando ele estava na escola, ele foi convidado para trabalhar no teatro. Inclusive, ele contava a história que ele era muito bonito e vestiam ele de mulher. É, porque ele representava muito bem esse tipo. Caricatura. Então, por isso que eu sei que sim. Minha mãe não. Minha mãe era mais culturalmente, teatros, livros, mas talvez recitar poesias, mas nunca, não trabalhava no teatro nunca. O que eles faziam na Polônia? Minha mãe, antes de casar, era contadora. Porque minha mãe saiu do ginásio e queria estudar, queria se formar dentista. Mas, como era judia, não era permitido que entrasse na faculdade. Então, para estudar, ela devia ir para a França. E nesta época, meu avô não queria que ela saísse sozinha e fosse para a França para estudar. Então, ela foi se formou contadora. E meu pai, por acaso, também era contador. Mas meu pai tinha outro. Meu pai não seguia na carreira de contador. Ela tinha um negócio, um tipo de ateliê muito grande, onde ele recebia as pessoas, vendia tecidos, coisas desse tipo. O comércio. Comércio, e ele mandava fazer ternos. Quer dizer, as pessoas vinham, ele indicava onde ele tinha que ir, ele comprava tecido, ia lá. Era tipo desse, não sei. Era. Quer dizer, eu vou encurtar a história, mas a gente vai voltar nela. Até o seu pai chegar no Brasil, quando ele se fixou no Brasil, ele continuou a trabalhar com comércio nessa parte de Sim, roupas? continuou. Tanto na França também, quando passamos pela França, ele trabalhou nisso. Ok. Eu achei interessante a história de cabaré judaico. Explica o que é isso, para quem... É uma boate onde ia artista e fazia de tudo, como tem na televisão hoje em dia, fazia piadas de tudo que se passava dentro da comunidade judaica e não judaica, dentro da política, dentro de tudo isso. Mas não exageravam, porque como eram judeus, tinham um pouco de medo. Então, principalmente faziam piadas dos judeus. Ok. Era um teatro de variedade, tinha mágico, dançarinas... Mais ou menos, e aonde se jantava, se dançava, eram boates de alta categoria. Quer dizer, eu chamo isso de cabaré porque eles chamavam cabaré, mas era boates de alta categoria. E a comida era comida judaica dentro do Era comida judaica, era comida, não sei se cachê, mas era comida judaica. Tinha, eu sei que você era pequena, mas você tem noção de se existiam muitos estabelecimentos de comida judaica nessa, assim, de comer fora? Tinha. Mesmo nós morávamos, quando eu era criança, nós morávamos na avenida principal da Varsóvia. Era, dizemos, como Champs-Élysées em Paris, ou alguma coisa assim. E dentro do prédio que nós morávamos, na frente, tinha um restaurante que se chamava À la Fourchette. O nome francês também. E era muito, muito famoso. Não sei se era completamente judeu. Não sei, não posso te dizer. Mas era muito famoso e muito bem frequentado. E como esses, tinha alguns. Eu perguntei isso porque eu fico imaginando com essa novidade de comer fora de casa, tipo fast food, ou ir especialmente para almoçar e jantar durante a semana, é uma coisa que está vindo cada vez mais. Eu imagino 1930, 34, 35, 40, quanto que as pessoas saíam para comer fora. Saíam, em Varsóvia se saía. Varsóvia era chamada a Pequena Paris.
Naquela época, Varsóvia era cheia de vida, as ruas eram iluminadas, os jardins cheios, e tudo isto, e era continuava, e a gente saía para jantar. A gente saía para almoçar, a gente saía para jantar, a gente ficava sentada horas e horas nos cafés para tomar um chá ou alguma coisa assim. Eu sei que minha mãe tinha encontro com amigas 2, 3 vezes por semana, dentro de um chá, dentro de um café. E meu pai, depois do trabalho, vinha buscar-la e eles continuavam passeando. Sim, mas meus pais estavam numa categoria, dizemos, média boa, então eles podiam se permitir a isso. Não é que todo judeu fazia essa vida. Você teve em Varsóvia depois? Estive. Você podia fazer algum comentário sobre? Eu estive em Varsóvia a primeira vez depois da guerra em 48, 47. Fim 46, começo 47. Quando voltei da Rússia, eu passei por Polônia. Então aí eu vi todo demolido. E eu vi o prédio que nós morávamos, que eu me lembrava mais ou menos, e eu vi só um forno pendurado, sabe? As casas eram aquecidas, bom, aqui vocês não têm, mas cada casa tinha uma chaminé de cor, e dentro se punha madeira para poder aquecer. Então eu sabia que era Bordeaux assim, e eu vi esse negócio Bordeaux pendurado. Isso me ficou. E o resto da Varsóvia estava completamente estragado, só a Varsóvia velha, que se chamava Praga, estava mais ou menos, mas senão tudo estava completamente destruído. Mas eu voltei para Varsóvia em 89. E em 89 a vida já começou a funcionar melhor. A Varsóvia estava reconstruída, mas reconstruíram a moda russa. Então o quarteirão que nós morávamos e todas as ruas adjacentes, que eram uns 10 quarteirões um quadrado, estava construída uma potência que Stalin construiu, que lá tinha faculdade, lá tinha biblioteca, teatros, um monte de coisas. Isso me chocou muito, porque perdeu completamente aquele sentido, aquela cidade que eu me lembrava mais ou menos. Conforme você foi descrevendo, né, devia ser um paraíso na terra, né? Era para os judeus poloneses que moravam lá, era mesmo. Você acha que terem atacado Varsóvia assim, de primeira foi porque a comunidade era muito grande, judaica? Não, ele atacou, os alemães atacaram Varsóvia porque eles começaram por destruir o gueto de Varsóvia, porque meus avós que ficaram em Varsóvia não podiam mais ficar morando naquele apartamento, porque nós morávamos juntos, meus avós maternos e nós morávamos juntos. E não podiam mais morar lá, eles foram morar no irmão do minha avó, porque isto era no bairro judeu, onde eles fizeram o gueto. Quer dizer, o gueto estava completamente arrasado. Então as bombas começaram a cair e arrasaram isto e outras coisas também. Agora vamos voltar a uma coisa, quer dizer, você nasceu em 34, em Varsóvia, e por conta da guerra você foi quando para a Rússia? A minha história de ida para a Rússia foi interessante, se te interessa eu te conto. Meu pai foi na guerra. Meu pai foi soldado polonês que lutou contra os alemães. E quando foi demobilização, ele queria voltar para a Polônia, para Varsóvia, para vir conosco. O comandante dele não deixou. Ele disse, se você virar e for para a tua casa, eu te mato. Então, eles foram junto embora da Varsóvia e foram para Lemberg, Ucrânia, hoje em dia é Ucrânia. Eles foram para lá e meu pai se instalou lá. E começou a mandar bilhetes para ver se nós conseguíssemos passar e ir se encontrar com ele. Lá ele se encontrou com 2 irmãos e ficaram lá. Bom, ele mandou uns 10 bilhetes, nós acho que recebemos um. Então recebemos um bilhete que ele está